Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e você é o? Eu sou o André da Caixa da Riffpoint. E você? Bob. É isso aí, galera. Bob, o aquapaisagista, que já apareceu 2 vezes no terceiro projeto da gente aqui. E o André é um tempinho sem aparecer aqui também, né? Do canal, galera. Mas a gente vai voltar. É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai começar um novo projeto aqui no canal, que é montando um aquário de acaradisco plantado. A gente já montou alguns aquários plantados de peixinho pequeno, tá na hora de montar agora de um peixe grande, bem conhecido no aquarismo, né? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, Bob, fala qual que é a ideia desse aquário aqui? Então, a gente vai fazer um projeto bem natural, né? Vamos usar raízes retorcidas. É um plantio bem mais light, né? Com menos cor, assim, mais coisas mais verdes, assim, e tal. Vai ser algo bem natural, né? Bem legal, bem amazônico mesmo. E é isso aí. E a gente tá com uma nova linha de produtos aqui, que a Riffpoint sempre foi muito focada no marinho, apesar de ter bastante suplemento na Reflower de água doce, mas agora trouxe bastante coisa de água doce também, né? A gente tá investindo pesado agora na parte do plantado, do aquapaisagismo. Então a gente tá com uma linha muito boa de substrato fértil, tá? O substrato japonês, com diferentes granulometrias, é um substrato que, desde o primeiro dia já vai fornecer os nutrientes para as plantas aí, mantém o pH ácido. É um substrato de origem japonesa, bem legal, e com ótimo custo, tá? Show. Além disso, as raízes, né, retorcidas, azaleia, raiz negra, a gente trouxe uma novidade também que é a Dragon Wood, tá? Que é uma raiz, parece uma rocha Dragon, né? Mas é um tronquinho muito legal. E linha de substrato cosmético também, e rochas, tá? Rocha Ryo, Seriu, Dragon, rocha Hakai e a rocha Yosei. Além dos bonsais aí que a gente traz também, muito legal aí pra fazer as montagens para naninho, fica bem legal. Show de bola. Vamos lá falar um pouquinho do projeto? Bora. Então agora, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Então a ideia é montar esse projeto. A ideia é fazer primeiro o hardscape, o plantio, que vai demorar um pouquinho, né? O plantio, porque com aquário desse tamanho, porque pra quem não viu antigamente, pessoal, isso era sempre foi aquário marinho, né? Desde o começo. Essa aqui, acho que no seu canal já deve ser a terceira ou a quarta montagem que a gente aparece com esse aquário aqui, né? A gente, como trouxe a linha nova, a gente resolveu fazer uma coisa diferente, que é o aquário grandão de água doce aí. Sim. Então vai ser um aquário de 2,20 aí, com bastante coisa legal. Legal, então a gente vai montar esse aquário, a ideia é mostrar a evolução dele, colocando os animais, etc. Nos últimos a gente acabou não conseguindo mostrar tanta evolução, esse a gente quer mostrar. Sim. Vamos ver se a gente faz 1, 2 vídeos por mês, pelo menos, pra mostrar bem a evolução dele. Beleza, antes da gente começar então a parte da montagem, pessoal, vou pedir para vocês seguirem o Bob no Instagram. Para quem curtir o trabalho dele, sigam ele no Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês seguirem aí, que ele mostra todos os trabalhos que ele faz, enfim, todos os projetos que ele faz, ele mostra lá. O pessoal da Riffpoint também, vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo, principalmente para quem é lojista também tiver a fim de comprar os produtos, pode entrar em contato pelo Instagram lá, que eles fazem um cadastro e tudo mais. E é isso aí. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a montagem, virar aqui rapidinho, a gente explica os produtos que a gente vai utilizar aqui e depois a gente começa a montagem na prática. Bora lá? Beleza? Bora lá então. Bom, vamos lá, André. Primeiro vamos falar dos primeiros produtos de vocês, da Riffpoint, depois eu vou falar dos outros produtos. Mas vamos lá, primeiro fala do display do aquário, a estrutura dele e tudo mais, porque não é um aquário convencional e doce, normalmente, a gente está reutilizando, né? Você sempre foi um aquário marinho, né? Então é um aquário com bola, endurecida, transparente, né? A gente vai adaptar ele para o amazônico aí. Então ele é um aquário de 2,20 de comprimento, tá? Ele tem 70 de largura, mas aí tem a queda aqui, então come 5 centímetros, fica com 65 de profundidade e 50 de altura. Para iluminação, a gente vai utilizar a luminária da HID, a Wing 2, que é essa luminária aqui. Ela é bem legal, é o mesmo esquema da Cetus, da Grayscore, que é uma luminária por controle Bluetooth, essa é específica para plantado, tá? Legal. Aqui a gente está usando a 4 wings de 90. E aqui a gente deixa em 15%, pessoal, da potência, só para gravar, para não estourar, mas a potência dela é bem legal também. E a mesmo esquema de programação, dá para você programar a Amazônia, enfim, vários locais do mundo aí que tem a parte de plantado bem desenvolvida. A recomendação rapidinho dela é para aquário de até quanto por quanto, cada módulo? Essa aqui é para aquários até de 1 metro, que é a wing de 90, tá? E ela vai cobrir uma areia de 40 mais ou menos. Como o aquário é um pouco mais largo, e a gente vai ter bastante tronco grande, fazendo sombra, a gente resolveu colocar 2 aí, de cada lado. Beleza. Tá. Essa aqui a gente vai utilizar a raiz Azalea Twist, tá? Premium Twist da Plant Pro.
né, que é essa raiz retorcida maravilhosa. Plant Pro, pra quem não sabe, é a marca nova que vocês desenvolveram, né? É isso aí, é uma marca voltada especificamente para aquapaisagismo, tá? A gente tem a raiz aqui, a gente tem outros tipos de raízes também. Rocha Ryuo, tá? Bem legal, cheia de ranhura, bem desenhadinha. Ela é parecida com a Ciril, só que ela tem mais ranhura ainda. Tem né? muito mais ranhura, muito mais detalhes que uma Ciril normal, tá? E aqui é o substrato cosmético que a gente vai utilizar hoje, é o Plant Pro Nature Prime Gravel, tá? Vocês têm várias cores diferentes pra estética, né? Esse aqui é o Cinnamon. Legal. Substrato fértil, a gente vai utilizar o Plant Pro Prime Soil, tá? Que é, como eu disse, é um substrato de origem japonesa, é ideal para aquários plantados, mantém o pH baixo, bem legal, fornece os nutrientes desde o primeiro dia, não turva água, Legal. bem legal, ele já é meio úmido também, então, perfeito para o plantio, Pra quem quiser usar só ele, também dá pra usar, né? dá para usar só ele também. Tem 3 tipos de granometria, 5mm, 3mm e 1mm. Esse é qual? Esse é o de 5. Beleza, esse é mais grossinho. O Bob vai usar também o de 1mm para fazer o acabamento. Legal. E toda a linha aí de condicionadores que o pessoal já conhece bem, tá? Da Reflowers Effective Conditioner, que é o anticloro, tá? Mais potente do mercado, 2 ml para cada 100 litros de água da torneira ele trata. Aqua Clear, que é um floculante. O pH-, ele é um acidificante. Provavelmente a gente não vai precisar dele no começo, a gente vai fazer injeção de CO2 também, mas se precisar manter o pH um pouco mais ácido, o pH- é o recomendado. Bacto Start para dar é um acelerador biológico para dar o início aí do start na filtragem biológica, tá? Bactérias nitrificantes. Linha de testes da Colombo também. Salt American, que são os minerais aí para ciclídeos americanos, tá? Vai repor o GH e manter a coleção dos peixes bem legal. E como a gente vai ter plantas aí, a gente vai entrar com a fertilização líquida também da Reflowers. Show. Basicamente, daí é um resumão. Só pra ver aqui embaixo, rapidinho, a gente não mostrou. Tem um SAMP tradicional aqui, né? Normalmente água doce o pessoal faz mais divisória, aqui é mais simplesão, né? Tem aqui caída lá com Shark Bag, que a gente já colocou o Sharkzinho, a caixinha da Ocean Tech de Shark Bag. Lá pode colocar um Perlon. A água desce aqui normalmente colocaria um skimmer, mídia, uma coisa, a gente pode colocar mídia. E tem a parte das bombas, aqui teria uma caixa de poção de água doce, que no caso a gente vai deixar mais para repor, mas no água doce não tem tanta necessidade. Apesar que é legal também, porque não precisa ficar colocando na mão. Agora a gente vai deixar a reposição de água doce ligada aí para repor a água doce que evapora, porque acontece também no aquário de água doce. Legal. Esse é um aquário com 2 retornos, né? A gente tem uma descida de 1 polegada, um ladrão de 3/4 e 2 subidas de 3/4 e 1 polegada. A gente vai ter uma subida com outline duplo, tá? E aqui no outro lado também uma subida com outline. Que vai ser legal para dar uma circulação. Aquário de 2 metros mesmo, sendo de disco, né? Tem uma circulação, exige uma circulação um pouco mais fraca, mas como o aquário é muito grande, né? A gente vai evitar alguns pontos de acúmulo aí de sujeira. Beleza, é isso aí. Então bora lá começar a montagem do hardscape e o Bob vai falando por que ele escolheu cada coisa, por que ele posicionou determinada coisa e a gente faz a montagem. Bora lá então. Bom, pessoal, passando rapidamente agora nos outros produtos, a gente vai utilizar o alimentador automático aqui da Ocean Tech. Como uma empresa e tal, vira e mexe, às vezes não tem gente para alimentar os peixes. Então a gente vai estar utilizando um alimentador que tem controle Wi-Fi e por Alexa também e tudo mais, bem legal. A gente vai estar testando aqui o alimentador da Ocean Tech. Para a parte da biologia do aquário, vamos estar colocando as nanoblocks da Ocean Tech, mais para dar um up e dar um upgrade. A ideia não é colocar tanta mídia assim. Para o controle de temperatura, os termostatos da Ocean Tech, o Warmer X5 2 de 500 watts, para dar próximo da litragem real desse aquário. Lembrando que são peixes amazônicos, então é ideal deixar pelo menos uns 28 graus para eles. Para a questão das plantas, a gente vai estar utilizando tanto para o plantio quanto para as podas no dia a dia, enfim, o conjunto de pinças e tesouras, enfim, da Ocean Tech e da Aquavitro, que é da Siken. Nas rações do disco, a gente vai estar testando as novidades aqui que chegaram faz pouco tempo no Brasil, que são as rações da Siken. Então a gente vai utilizar a Nutri Diet Tropical, que é para peixes gerais, a discos, que obviamente para discos, né? Em conjunto com a ração da Tropical também, uma ração para peixe de fundo que é Superbit Tablets A. Se a gente for colocar Coridora, alguma coisa, a gente vai ter também esses tabletzinhos para eles comerem. Bom, vamos começar aqui então, pessoal, a montagem do hardscape do aquário. Então o vídeo de hoje, o foco é a hardscape, ou seja, a decoração do aquário. No próximo vídeo a gente mostra colocando os equipamentos, enchendo de água, e no outro vídeo a gente faz o plantio, tá?
Vamos lá, o hardscape aqui, como o André disse, a gente vai usar essas raízes maravilhosas que são retorcidas, bem diferentes. E também a Ryu, que é uma rocha um pouco parecida com a Serial, mas mais bonita também. Como a gente está na importadora, a gente está no paraíso, porque a gente pode selecionar o que a gente quer. Então isso ajuda muito o trabalho do layout, da montagem do hardscape. Muitas vezes você não vai ter na sua casa essas possibilidades. Você vai comprar uma quantidade de quilos e tudo mais. Se for na internet, vai ser enviado aquilo. E se for na loja também, muitas vezes nem necessariamente vai ter uma quantidade muito grande de material. Então, assim, vocês podem, quando for montar com o que vocês conseguirem, tá? Não precisa ser exatamente o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo aqui para ficar mais bonito, enfim. Então a gente tá usando tudo que eles têm disponível aqui de raízes. O Bob tá separando, fazendo um corte de algumas delas. E aí ele tem um serrotinho, que eu vi na internet que nem é tão caro assim, custa uns 100 e pouco um serrotinho desse. Uma serrinha elétrica mini. E é legal ter equipamento desse para quem monta muito aquário e tal, porque ajuda muito. Quando você vai usar raízes, você consegue cortar elas, consegue modelar, enfim. Então ajuda bastante. Então esse começo de trabalho aqui foi basicamente seleção do material baseado no tamanho do aquário, das raízes, das rochas e também a checagem de quantidade de substratos. No caso, a gente vai usar o substrato mais grosso, né, para fazer a base. No caso, substrato fértil, depois substrato fértil mais fino e por fim o substrato inerte. Aqui o Bob foi colocando, foi fazendo algumas medições, foi fazendo alguns testes. Isso daqui é uma pré-colagem, pré-organização. É para ver se vai ficar legal mesmo. Para ver se ele vai selecionar partes diferentes, enfim. E aí selecionando o que ele realmente quer e juntando algumas raízes junto com umas às outras, a ideia é sempre ficar natural e ficar parecendo que uma realmente faz parte da outra. A gente faz uma colagem aqui dessas raízes. Como é que a gente faz essa colagem, Thiago? A gente usa algodão com cola rápida, viscosidade 793, como por exemplo a cola da Opibond. Tem Tech Bond, tem Super Bond, a gente tem usado bastante da Opibond, principalmente pelo preço aqui. E eles vieram, parece que uma cola agora que tem mais resistência ainda. Então a gente vai testar aqui na rocha. Basicamente vocês pegam as fissuras, os vãos entre as raízes e as rochas e depois coloca o algodão e coloca a cola, que em poucos minutos vai estar bem coladinho. E agora vamos ficar com um time-lapse da toda a parte da montagem do hardscape e a gente dá algumas pausas para explicar o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Bora lá! Bob, vamos lá então. Você colocou o substrato fértil, né? Isso, eu fiz uma camada, Thiagão, de substrato fértil, tá? Que vai envolver todo o aquário de ponta a ponta. Legal. Com essa inclinação, né? Legal. Para dar perspectiva de início, né? 5, 6 dedos para trás, isso, né? Isso. E aqui, por que não tem substrato aqui no início? Porque eu vou usar a areia cosmética, né? O cascalho que a gente vai usar aqui, tá? Então a frente do aquário eu não vou cobrir. Legal. Tá bom? Porque até então eu ainda vou decidir o que a gente vai usar, a quantidade de areia que a gente vai usar, né? Até a proporção de plantio que vai vir até aqui, tá bom? E aqui a raiz já colocou a primeira que você já tinha feito uma colagem, né? Isso, eu fiz uma colagem aqui para dar uma impressão que seja uma peça única, né? Legal. E aqui ainda vai uma outra parte, né, de uma raiz que vai até lá na frente e eu vou começar colocando também as rochas agora, né? Agora eu começo a colocar as rochas para dar o start aqui desse lado direito do aquário. Legal. Aí a ideia geral aqui é a raiz saindo de cima e por de baixo, né? Fazendo tipo um arco e depois vai ter uma outra raiz aqui, né? Exatamente, isso. A primeira parte vai cobrir o primeiro terço do aquário, né? E a outra raiz cobrindo o segundo terço e vai ficar o primeiro terço aqui um vazio. Show, tá? E é legal que, como tem bastante largura esse aquário, dá pra fazer isso e ainda sobra espaço pro disco nadar. Exatamente, sobra espaço pra gente fazer plantio, tanto na frente quanto atrás, né? Legal. É gostoso trabalhar com aquário largo, porque você facilita bastante o plantio. Com certeza. Bora lá, próximo. Bora lá.
Vamos lá, Bob, você já colocou rochas então e mais algumas raízes. Explica como você colocou e por que você colocou. Isso, Thiagão. Primeiro eu fiz um lado, né? O lado direito a gente colocou uma base de rochas, tá? A base de raízes, entornando aqui até o terço do aquário, tá? Que eu vou dar continuidade daquele lado. E fizemos como se fosse uma caverna, uma entrada para os peixes aqui ficarem de boa e tal, que é legal, que tem muito caminho para o peixe, né? Porque aquele aquário todo aberto, né? Sim. E essas raízes também te dão muita opção de você trabalhar dessa forma, né? Com meio que curvatura, caverna, né? Ela vindo também de cima para baixo, com as raízes para fora, fica muito bonito. Legal. Aí as rochas você pensou em ficar um aspecto meio que natural, como se estivesse saindo de baixo, né? Exatamente. Você pode ver que são alguns pontos só que eu coloquei rocha, né? Legal. Como se fossem umas bases mesmo, que a rocha tivesse entrelaçado nas raízes para ficar um aspecto bem natural. Legal, show de bola. Isso aí. E agora a gente vai continuar a fazer esse lado que tá vazio aqui. Beleza, bora lá. Vamos lá então, Bob. Agora já deu uma boa evoluída aqui, né? Essa parte estava vazia. A gente foi mostrando etapa por etapa aí. E além de ter acrescentado essa raiz, você acrescentou uma boa quantidade de rochas aqui. E lá também vocês acrescentaram também um pouco de algumas raízes extras também para dar um complemento, né? Isso, Thiagão. O que aconteceu aqui? Exatamente. Vamos pro lado esquerdo primeiro. Fiz o contexto, né? Pra gente preencher esse primeiro terço do aquário, né? Colocamos umas rochas base, e aqui tinha uma bota aqui, que era um aquário de samp, então a gente já escondeu a bota, já ficou bem bacana. Vai ter muita planta ali, então vai tampar tudo, né? O primeiro terço, o vazio que eu te falei que a gente ia ter, né? Do segundo terço. Até para os animais nadarem Exatamente, também, né? isso. E assim, você viu que ficou bem aberto, né? Sim. Vai ter espaço suficiente para os animais nadarem ali, todo o contexto. E aqui, cara, um pouco de detalhe também que a gente fez, né? Com as raízes nas rochas, então ficou bem bacana. Ficou bem em contexto bem natural. Legal, uma dica importante também é todos os pontos das raízes, sempre que possível, colar nas rochas. Todos, também, né? exatamente. Porque o que acontece? Quando você for manusear isso daqui, cara, tá vendo? Ó, tudo tá colado, nem se mexe, tá vendo? Quando for escovar, limpar, você não tem o problema de descolar tanto as rochas quanto as raízes, entendeu? Então você consegue fazer toda a limpeza e manutenção do aquário sem correr risco de descolar e perder a obra. Legal. Qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai colocar a areia cosmética e o substrato fino no fundo. Legal. Vai usar o ferro também, só que o fino. Isso, exatamente. Só no fundo. E aqui a frente toda a gente vai fazer o cosmético. Legal. Vamos lá então. Beleza. E é isso então, pessoal, finalizamos aqui. Na verdade, a gente pré-finalizou. A gente finalizou, já tá um pouco tarde, a gente tá gravando, fazendo tudo isso no domingo. A gente vai embora. O Bob falou que no próximo vídeo ele vai acertar alguns detalhezinhos ainda. Então a gente continua para trazer a explicação final dele sobre o layout final e também esses pequenos ajustes que ele vai fazer também em relação ao que tá agora, mas já tá bem bonito, bem legal. E no próximo vídeo a gente mostra então colocando os equipamentos no SAMP, organizando tudo aqui, enchendo de água e deixando rodar. A gente vai deixar rodar um pouco para dar uma tirada de sujeira e tal, a gente vai retirar a água, fazer o plantio e depois encher novamente para o aquário de fato secar. É isso então, galera, espero que tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e a playlist vai estar aqui no card em cima. É isso aí e até a próxima!